Olá! Sabe, já parou para pensar por que a vida, muitas vezes, é tão cheia de conflito, apesar de todo o esforço da gente? Hoje, vamos mergulhar nas ideias bem radicais do filósofo J. Krishnamurti. Ele propôs uma jornada para dentro da mente, uma investigação de como a gente pode se libertar do nosso próprio condicionamento. É uma ideia e tanto, então vamos nessa. O próprio Krishnamurti usava a poesia para tocar em algo bem fundo. Essas palavras falam de uma busca que, olha, talvez seja familiar para todo mundo. A tentativa de achar algo real, algo incorruptível, que esteja além da confusão dos nossos pensamentos. É essa busca que a gente vai tentar entender melhor agora. Bem, tudo começa com essa busca que, de um jeito ou de outro, todos nós compartilhamos, né? A busca por felicidade, por um sentido para tudo. E Krishnamurti dedicou a vida inteira a entender por que essa busca parece simplesmente não ter fim. E para onde essa busca normalmente leva a gente? Como o poema sugere, quase sempre olhamos para fora. Para líderes, para sistemas, para religiões. A gente procura respostas em todo lugar, menos no lugar mais óbvio. E se a direção dessa busca estiver completamente errada desde o começo? É aqui que a proposta dele fica realmente radical. Não se trata de achar um novo guru ou de adotar um novo sistema de crenças. A ideia é que a luz, a resposta, já está dentro de cada um. A grande tarefa é aprender a olhar diretamente para si, sabe? Sem intermediários. Ser o próprio mestre e o próprio discípulo, ao mesmo tempo. Mas ok, para ser a própria luz, primeiro a gente precisa entender a escuridão. Krishnamurti diagnosticou o que ele via como o problema central da experiência humana, a prisão do pensamento. Para ele, essa era a verdadeira origem de todo o nosso conflito. Essa é a pergunta fundamental. Por que a nossa vida, as nossas relações, a sociedade inteira, por que tudo parece mergulhado em desordem, em competição, em sofrimento? Ele acreditava que, sem investigar essa questão até a raiz, qualquer tentativa de criar ordem na vida seria só superficial. E a raiz do problema para Krishnamurti está numa coisa que a gente faz o tempo todo: pensar. Só que a definição dele para pensamento é surpreendente. Para ele, o pensamento não é essa força criativa e livre que a gente imagina. Na verdade, é um processo mecânico, uma reação baseada inteiramente no passado. É como se fosse o nosso arquivo de memórias reagindo ao presente. E é esse pensamento que constrói a ideia de um eu, sabe? A sensação de que somos uma entidade separada do resto do mundo. Mas e se esse eu não for algo real, pela mente? E sim só uma criação da mente? Porque é essa divisão entre eu e o outro que, segundo ele, gera todo o conflito: a inveja, o medo, a violência. Ok, então vamos pensar juntos. Se o pensamento que é baseado no passado é o que cria o conflito, então a chave para a liberdade deve ser se libertar desse passado, certo? Vamos explorar um dos conceitos mais famosos dele, como quebrar o padrão do que ele chamava de o conhecido. A nossa mente, ele argumentava, não é tão individual quanto a gente gosta de pensar. Ela é, na verdade, o resultado de séculos e séculos de condicionamento cultural, religioso, social. É como se a gente estivesse usando uns óculos com lentes coloridas pelo passado. E essas lentes nos impedem de ver o presente com clareza, de um jeito novo e fresco. Isso nos leva para uma distinção que é crucial. Muitas vezes a gente pensa em liberdade como uma revolta, como lutar contra alguma coisa. Mas isso, para ele, é só uma reação. E toda reação acaba criando um novo padrão, uma nova prisão. A liberdade de verdade não é uma reação, é uma ação que nasce de uma compreensão profunda do nosso próprio condicionamento. Então, tá. Se a solução não é lutar contra o nosso condicionamento, o que é? É aqui que a gente entra no coração do ensinamento dele. A chave da mudança não é um método, uma técnica, mas algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. A arte de ver. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer observar sem escolher, sem julgar. Pensa na raiva, por exemplo. Normalmente, ou a gente condena a raiva, não deveria sentir isso, ou a gente justifica, mas eu tenho razão de estar com raiva. A proposta aqui é outra. É simplesmente ver a raiva como ela é, sem dar uma direção para ela, sem esse comentário. Apenas observar a energia daquela emoção. Para ver um fato como ele realmente é, a mente precisa estar num estado de aprendizado e não de conclusão. Uma mente que investiga, que é curiosa, aberta, essa mente pode perceber a verdade.
Já uma mente que chega cheia de opiniões formadas só projeta o que ela já sabe, e aí nunca aprende nada de novo. E aqui vem a parte mais desafiadora de todas. Isso não é concentração. Na concentração, existe um eu tentando controlar a mente, o que só cria mais conflito. Na observação de verdade, a divisão entre o observador e a coisa observada simplesmente desaparece. Não existe mais eu observando a minha raiva. Existe apenas a observação da raiva. Só existe o ver. E o que fazer com a dúvida que com certeza vai surgir nesse processo todo? Em vez de tentar sufocar Krishnamurti, via a dúvida como um unguento precioso. Porque a dúvida, quando a gente observa ela sem medo, pode queimar as nossas falsas certezas e curar a mente, abrindo espaço para uma investigação ainda mais honesta. Então, qual é o resultado disso tudo? Se for possível praticar essa tal arte de ver, que tipo de vida se torna possível? Bem, a proposta é nada menos que uma vida livre do peso do conflito psicológico, uma vida de liberdade de verdade. Imagina só uma mente que não está em guerra consigo mesma, uma mente livre daquela divisão de eu contra eles. E não é uma mente vazia ou passiva, muito pelo contrário. É uma mente silenciosa, mas extremamente viva, sensível. Uma mente que tem uma inteligência que não vem só da memória e que é capaz de amar sem posse, sem ciúme, sem medo. E essa quietude, Krishnamurti conclui, não é um vazio, é um estado de imensa energia, de criação. Não é algo que possa ser buscado ou alcançado com esforço. Ela surge naturalmente quando o pensamento, com sua criação incessante do eu, se aquieta através da autocompreensão. No final das contas, toda essa investigação se resume a uma única pergunta que só pode ser respondida individualmente. É possível, neste exato momento, a mente ver a si mesma sem o filtro do passado? A resposta, segundo Krishnamurti, não está em nenhuma teoria, mas no próprio ato de ver.